Três erros que todo iniciante comete quando toca teclado na igreja a primeira vez. Meu nome é Ezequias e ajudo iniciantes no teclado a se tornarem tecladistas preparados para tocar na igreja. Se esse é o seu objetivo, se esse é o seu propósito, me siga aqui nas minhas redes sociais para você não perder os próximos vídeos. Até porque temos conteúdos diários aqui para te ajudar a se tornar um tecladista preparado para tocar na igreja. E o tema da nossa aula de hoje é 3 erros que todo iniciante comete quando toca teclado na igreja a primeira vez. Muita gente, quando vai tocar na igreja pela primeira vez, acaba errando em alguns detalhes que não tem a ver com a parte técnica. E como eu sei disso? Como eu já toco há mais de 20 anos, já fui líder do louvor da minha igreja por mais de 10 anos, eu tive muita experiência com alguns alunos e alguns novos músicos que começavam a tocar na igreja. É unânime esses 3 principais erros que normalmente os iniciantes no teclado acabam cometendo, que acaba atrapalhando. E muita gente, inclusive, acaba se frustrando tanto a ponto de desistir da música. Não é o que eu quero que você se torne um tecladista preparado para tocar na igreja, para você poder estar ajudando aí na sua congregação, até porque todos nós sabemos da falta de músicos nas igrejas. Então, antes da gente ir para a parte prática e entender exatamente quais são esses 3 erros, quero pedir aquele super likezão, seu joinha, o seu gostei, porque dessa forma esse conteúdo chega muito mais longe e a gente consegue ajudar muito mais pessoas a se tornarem tecladistas preparados para tocar na igreja. E o primeiro erro é justamente a questão da expectativa. Não tem nada a ver com a parte técnica e prática, mas se você não alinha suas expectativas, obviamente que você acaba se frustrando e eu vejo muita gente desistindo da música justamente por conta disso. Inclusive, eu já tive relatos de vários alunos de teclado, inclusive a gente tem uma aluna de teclado gospel que lá atrás, há mais de 30 anos, tentou aprender a tocar teclado e a primeira vez que foi tocar na igreja, o irmão dela acabou rindo dela e por conta disso ela acabou criando um certo bloqueio e ela passou 30 anos sem relar a mão no teclado. Isso acontece com diversos outros alunos que eu também ouvi relatos e graças a Deus, mesmo depois de tanto tempo, eles não desistiram da música, deram mais uma oportunidade e hoje em dia elas tocam já na igreja, na congregação delas. Mas se você não alinha a sua expectativa, obviamente que você acha que vai acertar tudo, que vai sair tudo perfeito. E obviamente que todos nós erramos, até eu depois de 20 anos estudando música, até hoje eu continuo errando. A perfeição só vai estar em Cristo e só quando a gente morrer lá no céu. Mas aqui na terra a gente vai ser sempre falho. Obviamente que a gente vai buscar ser o melhor possível na medida do possível e a gente vai buscar sempre estudar, se aperfeiçoar para fazer o melhor. Mas se você chega com a expectativa que você não pode estar errando, a primeira vez que você errar, obviamente que você vai se frustrar e corre-se o risco de você desistir da música. Outra coisa também, se alguém mais experiente foi te dar um toque, falou, melhora nisso, faça dessa outra forma. Se você não tiver a humildade, a expectativa certa de que você está ali para aprender, para evoluir, desenvolver, muita gente acaba ficando chateado e também desistindo da música e achando que são incapazes. A gente tem uma certa evolução e obviamente que a cada vez que você toca na sua igreja, você desenvolve um pouco mais. Mas se você vai alinhado, que você vai fazer o seu melhor, mas que se por algum motivo você errar, isso não vai ser empecilho para você continuar estudando e desenvolvendo, obviamente que você vai conseguir evoluir cada vez mais e se tornar um tecladista preparado para tocar na igreja. Inclusive, eu já trouxe uma aula falando justamente sobre isso. E se eu errar, o que fazer para mim conseguir estar se desenvolvendo? Então, se você não viu essa aula nas minhas redes sociais, aqui você vai encontrar esse tema que é muito importante para se por algum motivo você errar, você conseguir estar burlando tudo isso e continuando a tocar, mesmo tendo dificuldades. Agora, a gente vai falar sobre o segundo erro, que é um erro também que acontece demais, que é não levar uma notação, uma cifra, uma partitura, uma tablatura, porque muita gente acredita que quando a gente toca, a gente não precisa estar utilizando nada de notação. E que quem utiliza uma cifra, uma partitura ou qualquer forma de notação é um músico inferior, mas isso não tem nada a ver. E se você não leva nada, corre-se o risco de você esquecer. São tantas variáveis, você tem que prestar atenção no acorde da mão direita, no baixo da mão esquerda, no ritmo que você vai estar tocando ou no dedilhado, se tem introdução, se não tem introdução, em cantar, em olhar para as notas. São tantas variáveis que, obviamente, na hora do nervosismo a gente acaba esquecendo e acaba errando. Então, se você tem uma forma de notação ali na sua frente, uma cifra ou uma partitura, uma tablatura, qualquer notação já é mais que suficiente para quando você errar, você ter aonde olhar. Mesmo que você não vá utilizar
treinar essas formas de notação, se você tem ali como segurança, você já vai conseguir tocar muito melhor. Então, não é nenhum demérito e você não vai ser um músico pior pelo fato de estar tocando lendo algo. Inclusive eu, que já toco há mais de 20 anos, sei tocar lendo cifra, partitura, tablatura, sei tocar de ouvido, ainda assim, normalmente eu gosto de estar utilizando alguma forma de notação. Sempre levo uma cifra, qualquer coisa, para garantir que eu vou estar tocando da melhor forma possível. Inclusive, eu já trouxe essa experiência para os meus alunos dentro do meu curso, mas eu quero compartilhar com vocês também. Teve uma vez que eu recebi um convite para poder estar tocando com uma banda e eu não conhecia o repertório. E eu tive 3 dias apenas para tirar 60 músicas diferentes. Obviamente que eu tirei essas músicas de ouvido, pelo fato de saber tocar de ouvido, mas eu anotei todas elas, coloquei no meu celular, chegou na hora eu toquei melhor do que a maior parte deles. Por que isso? Mesmo eles já conhecendo a música, já tocando há muito tempo, eles não tinham nada ali anotado. Então, obviamente que eles acabaram esquecendo uma parte, errando em outra, e pelo fato de eu ter anotado tudo, eu lembrei porque eu estava olhando ali a cifra, eu estava olhando a tablatura que eu estava utilizando e obviamente eu consegui garantir que eu iria acertar e lembrar de todas as notas, todas as introduções e todos os detalhes da música. Então não é um problema e leva sempre uma cifra, uma tablatura, uma partitura, qualquer forma de notação para você ter mais segurança e conseguir tocar da melhor forma possível. E agora a gente vai estar falando sobre o terceiro e o mais comum erro que muitas pessoas acabam cometendo quando está iniciando a tocar teclado na igreja, que é justamente prestar apenas atenção no seu próprio instrumento. Quando a gente começa a tocar, a gente fica prestando atenção só no nosso instrumento, ali na cifra que a gente está utilizando, mas obviamente que vai muito além de você pensar só em você. Se você está tocando na igreja, você está tocando em conjunto, em grupo, e a gente tem que estar prestando atenção num todo, na bateria, no baixo, no violão, na guitarra, nas vozes e principalmente no ministro de louvor ou em quem estiver cantando o hino. Por quê? Acontece muito improviso na igreja, principalmente pela questão da liturgia e pelo mover de Deus. Às vezes você ensaia de um jeito e na hora acaba mudando. Pode ser que você aprenda uma música, a gente tem as estruturas dos hinos que normalmente é estrofe, refrão e introdução. E pode ser que você esteja tocando o hino assim, ó. A estrofe, em espírito, em verdade, te adoramos. Isso aqui é a estrofe do hino. Agora outra parte. Pra te adorar, ó rei. Isso aqui é o refrão dos reis. Aí você ensaia o hino, cantando uma estrofe, depois um refrão. Só que chega na hora, por conta de algum motivo, acaba repetindo uma estrofe a mais, ou acaba repetindo um refrão a mais. Ou no fim do hino você acha que vai terminar e todo mundo resolve fazer uma introdução. Por quê? Quer deixar sua igreja cantando, repetir uma parte que vocês não ensaiaram. Isso é muito natural, acaba acontecendo, depende muito da dinâmica do culto. E se você só está prestando atenção no seu instrumento e não está olhando para todo o grupo, obviamente que você acaba errando. Por quê? Você vai seguir estritamente o que você ensaiou, o que você tem ali na frente. Mas na hora, se acontecer esse improviso, você não estiver atento a todos os outros músicos e principalmente ao ministro de louvor, você acaba se perdendo. E eu vejo muita gente errando exatamente aí, em prestar atenção simplesmente no seu próprio instrumento e não olhar e não observar o que está acontecendo ao entorno dele mesmo. Então, sempre preste atenção em todo mundo, não toque focado apenas no seu instrumento, porque assim você vai conseguir tocar muito melhor, muito mais bonito e com muito mais segurança. Então, se esse é os 3 erros que você estava cometendo, se você já toca na igreja ou se você é iniciante, agora depois dessa aula eu espero que você não cometa esses 3 erros que todo iniciante comete quando toca teclado na igreja a primeira vez. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de compartilhar ele com alguém que você sabe que tem interesse em aprender a tocar teclado para estar tocando na igreja e compartilha principalmente com o grupo do WhatsApp da sua congregação, porque além de você aprender, você vai estar dando a oportunidade de mais irmãos terem acesso a esse conteúdo e se tornarem tecladistas preparados para tocar na igreja. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, bons estudos, fiquem todos na paz, um abraço, até a próxima, valeu, tchau!